Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à entrevista com o professor Tiago Fábregas de Carvalho, advogado, professor, doutor em criminalística e direito. Nós estávamos falando ontem, o programa de ontem tratou dessa questão e nós estamos desdobrando agora essa entrevista a respeito da descriminalização da droga. Uma experiência nos Estados Unidos se percebeu que a chamada classe média alta de Boston usava muito a maconha para não usar Lexotan. Eu acho que isso também deve ser de conhecimento de alguns médicos brasileiros, né? Sim. Claro, assim, os cientistas, os médicos, sobretudo, neurologistas, né, pessoas que trabalham nessa área, houve uma descoberta muito importante, né, nessa questão médica, que foi a descoberta do sistema canabinoide, de que nós temos uma substância semelhante à maconha que nós produzimos internamente isso, e que é uma substância que dá bem-estar, né, e que pode trazer um indivíduo... Neurotransmissor deve ser. Exatamente, um neurotransmissor com receptores aos milhares para o canabinoide, né, para o THC, e, portanto, esse sistema cumpriria, segundo esses médicos, uma função muito importante dentro do nosso cérebro, né? Capaz de, nos momentos de desequilíbrio psicoemocional, né, você trazer uma pequena dose dessa substância para o organismo, trazer de volta o indivíduo para o seu centro ótimo de equilíbrio, né? Então, seja, essa lógica proibicionista, sobretudo do ponto de vista da segurança pública e do ponto de vista da saúde pública, médico, psiquiátrico, né, está sustentada muito mais por razões ideológicas do que propriamente por razões... Ideológicas e econômicas. E econômicas do que propriamente por razões científicas. Porque as drogas que são criminalizadas são drogas que antes já foram liberadas. Não existia uma criminalização dessas drogas, nem mesmo nos Estados Unidos, na década de 20, na década de 30. Cocaína até... A cocaína era utilizada pelas mulheres de meia idade, comprada em farmácia, como estimulante e como redutor de apetite, enfim. Então você tem, na verdade, muito mais razões ideológicas, políticas, econômicas, do que propriamente razões científicas para sustentar esse proibicionismo. Agora, Tiago, eu acho que existem as pessoas, sinceramente, bem intencionadas, que temem o efeito danoso à saúde, porque eles pegam, às vezes, como exemplo, pessoas que são compulsivas e generalizam esse comportamento. Né? Sérgio, uma coisa é você pegar comportamentos que não são a regra e generalizar. Exatamente. Outra coisa é acreditar também, achar que a descriminalização, a legalização, implica em oba-oba. Não é isso. Ou seja, você vai regular, ou seja, vai tratar essas substâncias como se tratam outras substâncias médicas no país, né, alguns remédios que dependem de receita, né, para serem condicionados, exatamente. Ou como se trata o álcool e o tabaco. Mas o álcool e o tabaco não criminalizando o álcool e o tabaco, nós vamos reduzir, né, os efeitos dessa droga na sociedade. E se nós tivermos um filho eventualmente envolvido com droga, a gente não vai querer ver ele exterminado pela polícia, assassinado ou encarcerado. O problema é que a gente defende a guerra às drogas quando é para o outro, não quando é para os nossos semelhantes. Até porque jovem de classe média é tratado e jovem negro pobre é morto, abatido. Exatamente. Ou seja, a nossa legislação, ela traz ideologicamente essa distinção já entre usuário e traficante. Ela faz isso de propósito, porque o artigo 281 tratava do Código Penal, lá da República, tratava só do tráfico, não tratava do uso. Então, todo mundo que eventualmente era pego com uma pequena quantidade de droga era enquadrado, em tese, era traficante. Né? Então, a lei de 76 e essa agora de 2006, elas propõem essa distinção justamente para dizer o seguinte: olha, jovem de classe média alta é usuário, precisa de tratamento. Jovem pobre, favelado, negro, é traficante e precisa ser encarcerado ou eliminado. Agora, o perverso disso, Tiago, é aquilo que nós estávamos falando a respeito de uma certa autofagia social, quando você bota exatamente o jovem negro da favela matando o jovem negro da favela. Perfeito. Né? Parece que é um processo perverso do Estado em deixar que um expurgo que acontece nesse processo em que o Estado mesmo sempre... A política criminal de drogas no Brasil ela é uma catástrofe, ela é um desastre social, porque ela vai promover o seguinte: ela vai promover uma concentração da violência letal
nesses territórios da pobreza, né, nas periferias e nas favelas, onde os jovens, negros e pobres, sobretudo, vão disputar os pontos de venda por conta do proibicionismo. Ou seja, o proibicionismo gera como efeito colateral essa disputa pelos pontos de venda de drogas. Isso é um efeito do proibicionismo. Né? E a outra coisa é o encarceramento em massa que esse país está vivenciando. Ou seja, nós quintuplicamos a população carcerária em 10 anos, nós temos a terceira maior população carcerária do planeta e a maior taxa de crescimento dessa população carcerária, ao contrário do que se afirma por aí, de que o Brasil é o país da impunidade. Isso não é verdade. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo e basicamente 2/3 dessa população carcerária se dá por conta do tráfico de drogas, enquanto os homicídios no Brasil são apurados cerca de 8%. Então, significa dizer que nós prendemos muito e prendemos muito mal, né, porque nós estamos prendendo, sobretudo, 3 delitos: roubo, furto e tráfico de drogas. Enquanto os homicídios, 8% são apenas apurados no Brasil. A apuração, isso não significa que isso vai resultar em condenação. Então, cerca de 2/3 da população carcerária brasileira, praticamente, se dá pelo tráfico de drogas. E esse tráfico de drogas são pequenas quantidades, apreensão de pequenas quantidades com jovens negros e pobres, geralmente desarmados e sem passagem pela polícia. Essa é a grande massa carcerária brasileira. Tiago, ainda a respeito da questão da droga, é uma diferença semântica ou é jurídica a questão entre liberar e descriminalizar? Há diferença, sim. A descriminalização seria... Existem 3, na verdade, perspectivas, né? A descriminalização, a legalização e a liberação. A descriminalização significa apenas não considerar mais crime. Né? A legalização seria você estabelecer uma política de regulação. Aí depende se essa política será estatal ou não estatal, como é o caso do álcool e do tabaco. O álcool e o tabaco são legalizados, né? Há uma legalização do álcool e do tabaco. E a liberação seria efetivamente você permitir que a própria sociedade regulasse essas atividades, ou seja, há uma certa autorregulação, né, a respeito desse mercado, e tanto do mercado quanto do consumo. Ou seja, cada indivíduo iria experimentar os seus próprios limites e obtendo uma autorização do Estado, né, obtendo uma permissão para funcionar, poderia comercializar a substância. Então, são 3 perspectivas diferentes, né, e absolutamente que vão trazer consequências diferentes também, do ponto de vista social. Mas o que chama mais atenção é que a manutenção qualquer caminho desse que se escolha, descriminalização, legalização ou liberação, é melhor do que a manutenção dessa política proibicionista, que tem a guerra como fundamento. Né? Porque você vai eleger determinados grupos sociais considerados perigosos como um inimigo a ser combatido, a ser eliminado. E esses grupos, geralmente, são os grupos vulneráveis, né? São os territórios da pobreza, como eu já referi. Agora, Tiago, você mencionou no bloco anterior, ou no programa anterior, a questão do de que é reconhecido cientificamente o menor potencial, ou um potencial lesivo da maconha, igual de outras drogas lícitas ou substâncias consumidas regularmente. Nós não estamos falando de açúcar, de sal e de bacon. Né? Se você for olhar do ponto de vista de ameaça à saúde, deveriam ser proibidas. Sim, né? Mas quando você fala a respeito da política de não proibicionismo, você diz respeito à maconha ou a todas as drogas? A todas as drogas, né? Porque não adianta a gente descriminalizar só a maconha. Porque a gente vai manter a lógica da guerra com outras substâncias, isso não vai vilanizar as outras. Não vai resolver o problema. Isso não significa fazer apologia, como eu disse, dessas substâncias. Claro, né? Claro que fazem mal. Você está falando daquilo que o Nilo Batista defendia, que é o exercício do direito da pessoa fazer o que é com sua vida. Exatamente. Há uma autodeterminação, né, a respeito da utilização ou não dessa substância. Cada um pode testar ou não seus limites. Né? Agora, se eventualmente você fizer uso de uma substância e agredir, né, uma determinada... afetar o outro. Exatamente. Agredir o direito de outra pessoa, aí você vai, né, responder, né, por isso. Mas o que é um mito, na verdade, é você dizer que a droga é responsável pelo comportamento humano, pelos crimes. A droga gera violência.
Não é a droga que gera violência. O que gera violência é o proibicionismo. Ou seja, essa violência social que nós estamos vendo, ela é protagonizada, ou ela é produto da política proibicionista. Não existe nenhuma pesquisa científica que evidencie uma ligação direta, causal, entre o uso de determinada substância e a prática de um determinado ato ilícito. Fumou 5 cigarros de maconha, vai cometer um furto. Fumou um cigarro de maconha, vai agredir a predisposição. Né? Claro, não tem nenhuma evidência que mostre isso. Ao contrário do álcool, por exemplo, que está vinculado, por exemplo, a delitos no trânsito, a delitos de violência doméstica. Não é? Então, não há evidência científica que diga, o cara usou uma vez cocaína, ele vai praticar um homicídio. Ele usou 2 vezes cocaína, vai praticar um furto. 3 vezes cocaína, vai praticar um estupro. Não existe isso. Isso é um mito. Não tem como fazer essa ligação. Como é que você vê essa leniência com o álcool? Eu acho que... Cultural, será? Eu acho que é uma questão cultural, econômica, ideológica também, não é? Por conta de ser uma substância mais culturalmente aceita, até mesmo do ponto de vista religioso. O primeiro milagre de Jesus foi fazer água em vinho. Era impensável uma festa, um casamento, desde da Grécia, sem a presença do álcool. Né? Aquilo que arrebata, aquilo que tira da realidade. Então há uma maior aceitação do álcool como uma substância autorizada. Mas isso não significa dizer que a gente precisa proibir as outras. Né? Ou seja, o fato da gente regular o uso de determinadas substâncias não quer significar o banimento dessas substâncias, como a política de guerra às drogas apregou. Né? E nem se valer dessa política como um pretexto para eliminar determinados grupos sociais, que é isso que nós estamos fazendo. A gente usa a política criminal de guerra às drogas como um pretexto. A droga, na verdade, ela aparece como um pretexto plástico, né, que você vai se ajustando a qualquer circunstância para poder perseguir determinados grupos sociais. Então, isso é genocídio que nós estamos fazendo. Né? Isso não é aceitável. A questão é a seguinte, parte da premissa de que a lida com a droga... É uma questão ética. A lida com a droga é imoral, indecente, intolerável. A partir daí... opera-se toda a retaliação. Se acontecer com nossos filhos, aí nós vamos querer um tratamento diferente. Claro. Guerra para eles, jamais. Né? Fábio, Tiago, eu agradeço muito sua presença aqui, a sua disponibilidade e mesmo a sua coragem de se expor assim, na defesa de um tema que está gerando tanta controvérsia e polêmica na sociedade. Eu agradeço o convite. Nós vamos abrir o mesmo espaço para as pessoas que tiveram uma opinião dialeticamente que conteste a sua, perfeito, mas é respeitável e admirável, principalmente o embasamento de que você se cercou para vir tratar desse assunto. Muito grato pela sua presença. Obrigado. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do advogado, professor, doutor em Direito e Criminologia, Tiago Fabres de Carvalho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender certos caminhos, aprender